Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje participando desse trabalho e também contribuindo para o mesmo. Eu sou Sueli, aqui comigo a Claudineide e o Leandro. Somos professores coordenadores de núcleo pedagógico aqui na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul e acompanhamos as ações dos anos iniciais. Hoje nós estamos aqui fazendo um modelo diferente de reunião de ATPC. Hoje nós vamos fazer vamos garantir uma conversa, né, aqui na equipe. Em nossa primeira pauta de ATPC, demos início ao nosso trabalho com leitura, refletindo sobre como proporcionar momentos de leitura aos nossos alunos em tempo de distanciamento social. E quais os procedimentos utilizados pelos leitores proficientes. A nossa proposta hoje da nossa pauta é tornar observável o comportamento leitor e quais são as capacidades envolvidas no ato de ler. A nossa contextualização hoje, que eu já antecipei para vocês, traz que, em continuidade às discussões sobre o trabalho com a formação do leitor, vamos no ATPC de hoje conversar sobre as capacidades de leitura. Capacidades estas que todo leitor proficiente realiza ao longo de sua leitura nas práticas sociais. Os nossos objetivos: resgatar a importância do trabalho com a leitura, o quanto importante é modelizar a leitura para os nossos alunos, garantir o acesso à leitura, modelizando e apresentando os diferentes gêneros aos nossos alunos, né? Despertando o interesse pela leitura, o gosto, o prazer pela leitura nos alunos. O nosso segundo objetivo é vivenciar uma situação de leitura refletindo sobre o movimento metodológico garantido pelo formador. E ainda, num terceiro objetivo, refletir sobre as capacidades de leitura e a sua prática social. Como sempre, em nossas formações, nós damos início sempre com uma leitura pelo formador, né? Uma leitura pelo professor. Então, agora, nós vamos vivenciar esse movimento metodológico através da leitura de uma crônica que eu trouxe para vocês. É uma leitura do livro de Antônio Prata, que muitos de vocês, dos nossos professores coordenadores aqui na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, já tiveram acesso através aqui da nossa formação, ou mesmo quando tiveram acesso a esse portador através de indicação literária, né? Que é um livro do Antônio Prata, Nu de Botas. Então, eu trouxe um pouco para vocês aqui também sobre o Antônio Prata. Né? Antônio Prata nasceu em São Paulo em 1977. É autor de Meio Intelectual, Meio de Esquerda, uma crônica. Vencedor do Prêmio Brasília de Literatura na categoria Contos e Crônicas. E Felizes Quase Sempre, infantil. Ambos da editora 34. Finalista do Prêmio Jabuti na categoria infantil. Escreveu roteiros para televisão e cinema e mantém uma coluna no jornal da Folha de São Paulo. Um dos maiores talentos da crônica brasileira, é um cronista de grande destaque dentro da sua geração, né? Haja visto que é um cronista do período contemporâneo, haja visto que nasceu em 1977, né? Ele é filho de escritor e jornalista. Ele é filho de Marta Góes, também escritora, e do nosso querido Mário Prata, né? Que a gente já conhece bem também, já trouxe muitas leituras, já fizemos muitas indicações aqui também de Mário Prata. Inclusive, o Antônio Prata fala que teve muita influência também dentro do seu trabalho em relação às crônicas por Milor Fernandes, né, um grande humorista, Fernando Veríssimo e Rubem Braga, ou seja, tinha aí um super alicerce para o seu trabalho e que ele se espelhou e que deu muito resultado, né?
Então eu vou trazer também aqui um pouco sobre o que o autor garante aqui no livro dele, né? As memórias de infância do autor, contudo, não são apenas um registro de suas vivências, filtradas pela ficção, pelo humor e por uma capacidade de observação com raros paralelos na literatura brasileira. Essas lembranças são também as de todos nós leitores, que guardamos nos primeiros anos de vida uma porção de idílio pessoal nunca mais reencontrada. Então, toda a história dele, toda a memória de infância, ele garante aqui dentro desse livro Nu de Botas, né? Inclusive, eu assisti também uma entrevista do Antônio Prata pro Drauzio Varela, né? Que eles têm uma proximidade familiar. E é muito interessante que o Drauzio Varela fala que olhava para aquele menino tão pequenininho correndo pela casa dos pais e não sabia que ele ia garantir lembranças tão pontuais daquela fase dele. E aí ele pergunta para o Antônio Prata quantos anos essas lembranças que ele coloca aqui dessa primeira infância dele são memórias de que ele tinha quantos anos? E ele fala que a partir de 3 anos de idade. E aí eu achei bem interessante, eu falei, nossa, 3 anos de idade, né? Lembra tanta coisa sobre a memória de infância dele. E aí é muito interessante porque o Drauzio Varela fala para ele que ele garante muito humor dentro do livro, né? Que é um livro que a gente lê e vai se envolvendo e trazendo e relacionando a nossa própria infância. Aí fala para ele assim, Antônio, mas eu achei que você garantiu muita coisa dessa memória com 3 anos de idade, né? Você é um gênio. Aí ele fala assim, não, nem tudo que eu coloco dentro desse livro são memórias assim reais. Partes são memórias reais, mas que eu também garanto alguns flashes, ele coloca que ele garante alguns flashes, alguns trechos, trazendo um pouco de ficção também para a leitura dele. Então, é uma leitura que a gente faz, como diz o Drauzio Varela mesmo, com muito, muito prazer, né? Com muito... garantindo tanto humor, né, dentro da leitura, como lembrando a nossa própria infância. E aí eu fiz uma escolha hoje de uma crônica para vocês que chama-se Alô, Bozo? Então a gente fica pensando na capa desse livro, né? Quando ele propõe aqui a capa do livro, traz aqui uma vitrola. E aí eu fiquei me perguntando, uma vitrola na capa do livro do Antônio Prata, que nasceu lá em 1977. Por quê? Porque ele está trazendo, um livro de memórias da infância dele. Então, a vitrola, é claro, tá lá nessa época de 1970, por aí, né? Talvez até antes, né? Eu falo da década de 70 porque é a década que eu vivi, né? Então, e aí eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre o título desse livro, Nu de Botas. O que será que esse título quer trazer para a gente de informação, né? Nu de Botas. Por que Nu de Botas? O que passa pela cabeça da gente quando a gente pensa nesse título, né? Aí quando a gente pensa e também olhando para o que eu trouxe das questões, das informações do livro. Um livro de memória de infância, um livro que ele tinha e garante memórias desde 3 anos de idade, né? Então quando a gente pensa no título, o que nos remete? Aqui, Antônio, na verdade, ele traz que essa questão o título foi escolhido por quê? Porque ele trazia muito forte na lembrança dele a questão de quando ele era pequeno e andava muito pela casa, sempre lá carregando, arrastando uma fralda,
somente de fraldinhas e botas, porque naquele tempo era muito comum, né? Os pais sempre usavam, eu usei botinha em casa, minhas irmãs também usavam, agora eu me entreguei, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Isso ficou muito marcado na memória dele. E aí ele trouxe como título desse livro, porque como foi algo que deixou muito, que esteve muito presente na vida dele, ele trouxe como título do livro Nu de Botas. E eu fiz uma escolha hoje de uma crônica que chama-se Alô, Bozo? O que vocês acham que eu vou tratar com o título Alô, Bozo? Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o Bozo, né? Até porque o Bozo esteve presente em nossas vidas lá na década de 80, né? Então eu sei que muita gente vai lembrar do Bozo. Não vale dizer que não lembra. Então agora eu vou fazer a leitura para ver se as antecipações que eu garanti aqui conversa com o que o livro de fato traz aqui para nós. Alô, Bozo? Eu e o Henrique estávamos deitados na cama dos pais dele, os cotovelos enterrados no grande colchão d'água, os queixos apoiados nas mãos, os olhos vidrados no programa do Bozo, em que 3 cavalinhos mecânicos disputavam um páreo numa pista em miniatura. Pelo telefone, crianças faziam apostas e o vencedor levaria uma bicicleta BMX da Monarch. O Henrique me perguntou quem iria ganhar, o preto, o branco ou o malhado. Ele não queria saber quem eu achava que iria ganhar, mas qual dos 3 de fato chegaria em primeiro, como se eu, por ser um ano mais velho que ele, tivesse a chave de todos os mistérios do mundo. Não me sentindo exatamente incomodado com aquela reverência, respondi resoluto. O malhado, óbvio. Para minha sorte, e maior sorte ainda de um tal de Arthur do Jardim Bonfiglioli, em São Paulo, que apostara pelo telefone, o malhado chegou em primeiro. Impressionado com a minha habilidade divinatória, Henrique decidiu que tentaríamos a sorte na próxima rodada. Liga pro Bozo, liga! Ele repetia apontando o telefone cinza na mesa de cabeceira. Hesitei. Não se tratava de um procedimento simples, uma ligação. Era preciso decorar o número, girar muitas e muitas vezes aquele pesado disco de plástico, com cuidado para não escapar do dedo bem no final, mandando para a cucuia todo o esforço anterior. Depois, ainda tinha que falar com adultos mal-humorados, nem sempre pacientes e dispostos a compreender as solicitações balbuciantes de uma criança. Se eu já pensava 2 vezes antes de ligar para o trabalho de minha mãe e pedir a ela que passasse no McDonald's na volta para casa, imagina só para o maior palhaço da terra. No entanto, como o Henrique não parava de insistir e eu não queria perder a pose, acabei discando o número que apareceu na TV. 2360873. Na primeira vez, deu ocupado. Na segunda, na terceira e na quarta, idem. Na quinta, chamou. Minha mão suava só de pensar em falar com o Bozo, ao vivo, em ter minha voz esganiçada, difundida para os 4 cantos do país. E se a vovó Mafalda tirasse um sarro da minha cara? E se Zecão, Lili ou Macarrão imitassem os meus S's sibilantes? Foi com alívio, portanto, que vi o programa terminar e estava prestes a desligar, a dizer: que pena, Henrique, não deu tempo.
quando uma mulher atendeu. Mal respondi seu alô, o Henrique começou a puxar minha camiseta e perguntar o que estava acontecendo, se era o Bozo, se não era, com quem que eu estava falando. Tampei o bocal e expliquei que uma mulher tinha atendido. É a vovó Mafalda? Pergunta se é a vovó Mafalda. A mulher disse que não era a vovó Mafalda. Era só alguém da produção. E depois de alguns segundos de silêncio, durante os quais ficamos matutando o que significaria alguém da produção, Henrique tomou a dianteira. Pede para falar com o Bozo. Chama o Bozo. Fiquei nervoso. Pensei em fazer o uso das minhas prerrogativas de mais velho e explicar ao meu vizinho que a vida não era assim. Uma coisa era ligar para participar do programa. Outra, completamente diferente, era ligar fora do expediente e pedir para falar com o Bozo. O Bozo não era como as nossas mães, para quem podíamos telefonar a qualquer hora do dia ou da noite pedindo quarteirões com queijos e sundaes com calda de caramelo. Mas como eu não queria parecer covarde e nós já havíamos telefonado, eu queria falar com o Bozo, por favor. A mulher da produção disse que o Bozo não podia falar. Claro, eu sabia. O programa já tinha acabado e ele já estava no camarim. E por mais que eu tão pouco fizesse ideia do que fosse um camarim, entendi que era um lugar longe daquele telefone, onde ele não conseguiria conversar conosco. Houve, porém, um murmúrio. Ela pediu um instantinho e nos abandonou ali, pendurados por um fio preto e espiralado num abismo de expectativa. Até que a voz inconfundível surgiu do outro lado da linha. Alô, amiguinho, aqui é o Bozo. Foi eu dizer, alô, Bozo? Pro Henrique começar a pular e a correr pelo quarto, gritando, o Bozo, é o Bozo de verdade, caramba, o Bozo. Eu também estava eufórico, o coração acelerado, as mãos suadas, mas a alegria durou pouco e os sorrisos palermas foram sugados de nossos rostos assim que ele nos perguntou, então, amiguinho, o que você quer? Bem, não tínhamos pensado nisso. O plano era apostar nos cavalinhos, mas o programa terminara. E agora o Bozo estava ali, na linha, e algo precisava ser dito, e não sabíamos o quê. O Henrique levou as mãos à cabeça, aflito. Tentei ganhar tempo. Eu vi o programa, eu torci pelo cavalinho malhado, e ele ganhou. Bozo agradeceu pela audiência, elogiou a performance do malhado, foi simpático o tempo todo, mas percebi pelo seu tom de voz que esperava alguma coisa da nossa chamada. Se minha mãe já dizia estar ocupada quando eu ligava para o trabalho dela, imagina só o artista mais importante da televisão. Eu olhava para o Henrique olhava para mim e provavelmente continuaríamos nesse angustiante ping-pong mental até o Bozo desligar, se a Margarida, a irmã do Henrique, não tivesse entrado no quarto. O Antônio está falando com o Bozo. Ele está falando com o Bozo, disse meu vizinho. E por um instante nossa glória prevaleceu sobre a aflição. Eu era 1 ano mais novo que a Margarida e, portanto, a tratava com a mesma reverência que o Henrique a mim. Às vezes, quando a chamávamos para brincar de esconde-esconde ou pega-pega, ela nem sequer respondia, apenas levantava os olhos de sua pasta de papéis de carta, dava um bocejo entediado e voltava em silêncio ao universo kitsch de tons pastel. Agora, contudo, a situação era diferente. Tínhamos o Bozo na linha e o poder em nossas mãos. A menina perdeu a pose, soltou 3 guinchos e só não deu o quarto porque o Henrique a segurou pelos ombros, explicando a urgência. O que deveríamos dizer?
Margarida, dando uma amostra de sua maturidade, soltou de bate-pronto: pede uma bicicleta. Era um movimento ousado, mas eu não podia negar. Preciso. Para isso havíamos ligado, afinal de contas, por isso queríamos participar da corrida de cavalinhos. Bozo, eu quero uma bicicleta. Dando mais mostras de seu desembaraço nas coisas da vida, Margarida me soprou os detalhes. Pede uma BMX Monarch vermelha. Repeti tudo, menos a cor. Vai que ele só tinha azul ou verde. Não seria por esse detalhe que abriríamos mão do brinde. Bozo pareceu constrangido, limpou a garganta, explicou, sempre me chamando de amiguinho, que não era assim que funcionava o negócio. Você tinha que participar de alguma brincadeira e vencê-la para ganhar prêmios. Fez então uma pausa, cochichou com alguém, pediu um instante e sumiu. Estávamos mais uma vez pendurados no abismo da agonia. Os ventos da expectativa nos balançando entre o triunfo e o fracasso, congelando os nossos estômagos. Quando voltou, Bozo soltou exultante: hoje é seu dia de sorte, amiguinho! Temos uma bicicleta sobrando! Margarida corria em círculos, soltando um uivo contínuo. Henrique dava saltos em cima da cama, aterrissando de barriga sobre o colchão d'água. Eu pulava no mesmo lugar, repetindo: bicicleta, bicicleta, bicicleta! A festa, contudo, terminou mais uma vez abruptamente, assim que veio a próxima pergunta. Amiguinho, qual é o seu endereço? Não é que não soubéssemos o nosso endereço. Sequer tínhamos uma ideia precisa do que fosse o endereço. Henrique disse que já ouvira falar algo sobre Juscelino Kubitschek. Mas eu sabia que Juscelino era um lugar ali perto, uma avenida, uma praça, por onde a gente passava quando a gente ia para a casa da minha avó. Mas não era a nossa rua. Margarida falou que estávamos no Itaim. A gente mora no Itaim. E como eu também já tinha ouvido essa palavra lá em casa várias vezes, disse ao Bozo, cheio de esperança, que a gente morava no Itaim. Bibi ou Paulista, amiguinho? Ai, o mundo. Quando você acha que está começando a dominá-lo, ele te passa uma rasteira. Bibi ou Paulista? Quantas infinitas possibilidades haveria por trás daquelas misteriosas palavras? Margarida saiu para a rua em desabalada carreira, atrás de um adulto, enquanto eu e o Henrique debatíamos. Ele pediu para eu dizer que a casa dele era azul. Era a única azul da vila. E eu falei para o Bozo, mas o palhaço me explicou que não adiantava muito saber a cor da casa, sem saber a rua e nem o bairro. Eu mencionei o supermercado barateiro, ali perto, mas foi só por desencargo de consciência. Sabia que a informação era tão ou mais vaga do que a cor da casa do meu amigo. Ouvíamos Margarida correndo de volta na escada, mas a esperança durou pouco. A empregada tinha ido ao açougue. E não havia nenhum adulto lá fora. Bozo disse que nesse caso, infelizmente, não teria como mandar a bicicleta, mas sugeriu que continuássemos assistindo ao seu programa e tentássemos ligar de novo no dia seguinte. Quem sabe não participaríamos da corrida de cavalo ou da batalha naval e ganharíamos algum prêmio. Até mais, amiguinhos! Depois do jantar, eu e o Henrique nos encontramos na rua. Os dois de banho tomado. Ele com o cabelo lambido para trás e o meu tigela penteado para o lado.
Sentamos no meio-fio, em frente à casa dele. Com um graveto, comecei a desenterrar uma tampa de garrafa entre os paralelepípedos. A nossa rua chama Dona Alice. Falei sem tirar o olho do chão. A minha casa é a número 14 e a sua é a 16. E Itaim é o nome do nosso bairro, disse ele. Itaim Bibi. Depois repetiu. Bibi. Como se não acreditasse que aquelas duas sílabas, aparentemente inofensivas, pudessem ter uma parcela de culpa em nossa infelicidade. Ficamos um tempo quietos. Raspei a tampinha na guia para descobrir a marca por trás da terra e da ferrugem. Pepsi. E então ele me perguntou se eu sabia o que era um bairro. Todo mundo que mora perto, alguma coisa assim. Minha mãe explicou, mas eu não entendi direito. Devolvi a tampinha à terra e a afundei com o calcanhar. Passamos boa parte das tardes daquele ano no quarto da mãe do Henrique, de bruços no grande colchão d'água, os olhos vidrados na TV e as mãos no telefone. Mas só deu ocupado. É isso. A história é uma graça, né? A história é uma graça, nos remete muito à infância. Né? Gostaram? Muito. Lembrei muito de quando eu era pequeno, porque ele é do mesmo ano que eu nasci. Eu também sou de 77 e eu lembro muito do Bozo. Então todas essas memórias que ele trouxe, me veio na cabeça o cavalinho correndo, a bicicleta BMX, inclusive, que meu irmão ganhou de aniversário e eu não, porque meu irmão era maior e eu era o menor. Pensei que era do Bozo. Não, meu irmão ganhou, que minha mãe comprou, com muito, na época, bastante, que era bastante sacrifício, assim, né? E a gente, e me lembrou muito, assim, bateu até uma saudade mesmo. Eu lembro bastante do Bozo. Era um programa que eu assistia bastante mesmo. Então, muita coisa que você trouxe na leitura me veio a imagem do Bozo na televisão. É muito bacana, né? Porque ele nos remete mesmo à infância, né? Que é um período da nossa vida, é um período muito marcante dentro da nossa vida, né? Essa questão esse período da infância. E ele garante dentro desse livro, no Nu de Botas, todo esse humor e o significado, um significado muito grande, né, para todas as propostas de leitura que ele coloca aqui, né? E ele torna também muito presente o humor em todas elas, né? Tem uma outra leitura que também aqui dentro desse Nu de Botas, que é uma leitura que eu já fiz a indicação aqui para as nossas meninas em formação, que ele garante um humor muito grande também, que é A Perna do Seu Duílio, né? Que são as descobertas que as crianças vão fazendo, o olhar sem maldade que ele traz, todos os questionamentos que ele traz para o Seu Duílio naquele momento que ele garante a conversa com ele, um senhor que estava ali completando 80 anos de idade, né, que ele vai visitar com a família no dia do seu aniversário. E aí ele garante todo um humor dentro da conversa com esse senhor que está lá numa cadeira de rodas, e uma conversa muito interessante. O Seu Duílio também com uma sabedoria grande para explicar a ele toda aquela diferença que ele tinha em relação aos outros por estar ali ocupando a cadeira de rodas. Então, o humor muito presente dentro do livro dele, da infância, traz toda essa lembrança, né, para nossa... Inclusive, nessa Perna do Seu Duílio, ele traz um outro programa de televisão que foi muito famoso na época, que era o Bambalalão.
É verdade. Né? Ele traz o verdade. Bambalalão. E era um domingo que ele queria ver o Bambalalão. Exatamente. Que era a Gigi, que era a personagem principal, a apresentadora do Bambalalão. Era um dia de sensação, de sensação dentro daquele programa. Isso, e ele perdeu o Bambalalão no aniversário do seu Duílio. Isso, é uma leitura que a mãe fala para ele que não, que o Bambalalão era um programa que passava todo dia na televisão. E o seu Duílio ia fazer 80 anos. E que a pessoa não fazia 80 anos todos os dias. Mas para uma criança entender isso, né? Inclusive ele fala isso. Que imagina, qual a graça dele perder o programa do Bambalalão e no aniversário de 80 anos de um senhor que ele nem conhecia. Então é assim, no fim a gente traz até uma outra indicação da leitura do próprio Nude Botas aqui, mas é só para vocês ficarem com um gostinho pela leitura, porque ela é uma graça também, a perna do seu Duílio. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da indicação aqui da nossa leitura para hoje. E fica aqui a dica, leiam Antônio Prata, leiam Nude Botas, que ele é maravilhoso do começo ao fim. Tá bom? É isso então. Bom, nós vamos então dar continuidade à nossa conversa, né, iniciada aí com a leitura da Sueli. E a nossa proposta é continuar um bate-papo, né? A intenção é que a gente possa fazer um bate-papo, retomando aí algumas questões que nós acreditamos que fazem parte do comportamento leitor e que são importantes para percebermos como nós podemos, né, ir potencializando desenvolvendo essas capacidades ou explicitando esse movimento de leitor proficiente aos nossos alunos. E para dar continuidade às nossas discussões, né, a gente trouxe aqui uma atividade 2, que fala refletindo sobre o movimento metodológico vivenciado no momento da leitura. Bom, falar sobre leitura e falar sobre a forma, né, o movimento metodológico escolhido por nós aqui e desempenhado aqui, realizado aqui pela Sueli, me faz pensar um pouquinho mais lá atrás, uma trajetória que a gente vem construindo já há algum tempo, né? Nós estamos junto nesse movimento de comportamento leitor, de desenvolvimento e construção de comportamento leitor, desde da nossa época de formação, lá com o Letra e Vida, né? Tô fazendo um resgate um pouquinho para tentar chegar nessa questão e até trazer um pouco esse movimento metodológico realizado pela Sueli, que eu acho que é uma história muito legal, que a gente pode compartilhar. O Leandro também tem feito esse movimento. Eu fico muito na observação aqui com eles, né? Porque o Leandro chegou na nossa equipe também há pouco tempo, é de matemática, especialista em matemática. Então nós sabemos o quanto, né, ele também tem se dedicado para ir cada vez mais se apropriando desse movimento leitor, né? E a gente vai aqui na nossa equipe, nós vamos sempre conversando sobre como é que a gente faz isso. Mas como eu estava falando, né, anteriormente, é interessante a gente pensar um pouquinho nesse percurso que a gente vem desenvolvendo na formação em relação à formação de leitor e ao desenvolvimento dessas capacidades de leitura. A Su, para mim, é um modelo de referência de leitor, de observação, né, desse movimento de despertar o gosto pela leitura. Eu sempre que posso, nas nossas formações, eu resgato um pouco isso, porque foi assim, para mim, né, observar o comportamento leitor que ela faz me ajuda muito no momento de estudo, me ajuda muito a pensar sobre uma série de coisas, porque ela trouxe esse engajamento, essa busca por ler, e eu pude acompanhar muito de perto todo esse processo. Acho que a gente foi, né, Su, discutindo muito sobre isso, um contribuindo com o outro, percebendo os nossos gostos, que são gostos muito parecidos, mas que em alguns momentos têm as suas especificidades, né? Descobrindo o prazer pela leitura, descobrindo o prazer pela leitura. Descobrindo isso muito junto, muito junto. E aí, de repente, chegou o Leandro também, que aí a gente começou a trazer, né, Lê? Nessa tentativa de dizer para ele assim, olha, matemáticos também leem, né, Lê? Não é tão fácil assim, porque eu sempre também, como ela falou,
matemático para leitura, para escrita, é bem complicado. Mas hoje, inclusive, os livros que elas sempre indicam, eu sempre também compro, vou atrás, gosto, muitos autores eu não conhecia, fiquei conhecendo nos anos iniciais, eu sempre trabalhei com o ensino médio e os anos finais, e com os anos iniciais você tem uma abertura principalmente para a leitura muito grande, isso vale muito a pena. Também eu estou há um pouquinho mais de um ano nessa equipe de anos iniciais, mas já aprendi muita coisa e assim falo para todo mundo, falo, gente, se vocês pudessem, façam parte desse mundo dos anos iniciais com as crianças, porque eles trazem muita coisa. E esses autores que trabalham voltado para as crianças, eles têm uma rica, como eu posso dizer assim, eles trazem muita coisa rica e faz a gente imaginar e rememorar muita coisa. E o que eu acho que também que é bem bacana é da gente poder perceber, né, como é que vai se formando esse leitor, né, em potencial, porque a gente está nessa dinâmica de fazer indicações, de propor leituras, de realizar leituras, e aí a gente vai observando, né, eu fico aqui nessa situação de observando como é que eles vão se modelando como leitores. E aí nós chegamos, né, então, nesse momento de fazer essa conversa para explicitar um pouco esse movimento de formação de leitor, considerando o nosso aluno que está em casa, nesse momento de distanciamento, que a gente precisa modelizar o comportamento leitor, que a gente precisa desenvolver o gosto por essa leitura, que a gente precisa ser modelo, né, de leitor para os nossos alunos. E nós paramos há uns 15 dias para começar uma conversa essa que já vem há muito mais tempo, porque chegamos a um momento do nosso percurso que a gente deu um nó, né, quando a gente começou a estudar sobre as capacidades de leitura, né, porque a gente começava a observar como os nossos professores faziam leitura, como os nossos alunos faziam leitura e principalmente como nós, né, enquanto formadores, né, também encaminhávamos as nossas situações de leitura para os nossos grupos em formação. E o importante papel também de modelizar, né, Cláudia? A gente sempre está muito preocupado com essa questão do modelizar, porque a gente bate sempre na tecla aqui com os nossos professores, sempre procurando garantir uma leitura que eles, aqui nos momentos de formação, que eles possam levar para os alunos em sala de aula, né, que é muito o que aconteceu conosco aqui nas nossas formações, né? Esse modelo de leitor faz toda a diferença na nossa vida. Para mim fez muita diferença, porque por exemplo, quando eu comecei a participar dos anos iniciais e das formações do programa Ler e Escrever, nós tínhamos formadoras em São Paulo da equipe da professora Thelma, né? Excelentes formadoras, e que cada vez que participávamos de um momento de formação, elas nos garantiam uma leitura, e sempre uma leitura muito prazerosa, sempre uma leitura que fazia com que você quisesse mais, sempre mais. Então a gente já saía de lá buscando, muitas vezes já estava até encomendando o livro indicado naquele momento de leitura pelo celular. A gente já pedia, às vezes pedia já, a nossa equipe aqui, à época nós éramos em 5, então a gente já saía com os 5 livros garantidos, porque a gente ficava sempre muito apaixonados por todas as indicações literárias que elas faziam, né? Então, quando eu falo dessa questão e a importância de você modelizar, é isso. É você sempre procurar agradar ao outro, encher os olhos do outro e os ouvidos com boas leituras, né? Que isso faz toda a diferença. Então, a gente está sempre dizendo, eu aqui faço muito esse movimento de estar sempre fazendo uma indicação para as professoras para que elas levem para a sala uma leitura prazerosa para os meninos, que prenda as crianças o tempo inteiro naquela leitura, né? Que façam eles sempre buscar mais. Era isso.
E acho que esse movimento que a gente foi aqui, né, se deliciando, vivenciando com as nossas diferentes formadoras, fez com que a gente também se apropriasse desse desejo de marcar o outro também, com esse desejo de querer ler, né? Então a gente, sempre que vai fazer uma leitura, sempre que vai fazer uma escolha para uma indicação, a gente toma muitos cuidados. Mas pensando ainda um pouquinho sobre a retomada da pergunta, né, refletindo sobre os movimentos metodológicos da leitura, presentes na leitura, nós paramos então, eu estava dizendo que nós demos um nó na nossa cabeça quando nós começamos a estudar alguns referenciais teóricos, né, entre eles Roxane Rojo, a professora Kátia Bracklin, que traziam aí principalmente, né, aquela pauta de organização de leitura, que nós já discutimos, inclusive, no nosso encontro anterior. E aí, pensando nessa pauta de leitura, nós começamos a olhar para aquele antes, durante e depois e as capacidades que ali estão envolvidas nesse momento de ler, né? E foi pensando nisso que a gente propôs, então, essa questão de olhar um pouquinho para algumas questões teóricas. Nós vamos destacar aqui, a partir da leitura da Sueli, numa conversa, como a gente está fazendo agora, as capacidades leitoras que foram, que nós tentamos aqui explicitar, que a Sueli, a partir da sua escolha, né, considerando o gênero, considerando o autor, considerando o movimento metodológico que estava por trás, a nossa intencionalidade no trabalho de reflexão sobre a leitura, como é que toda essa escolha se deu, né? E para a gente começar, nós vamos falar um pouquinho, então, pensando sempre no movimento metodológico proposto, né? A leitura do Nu de Botas, feito pela Sueli. Vamos pensar um pouquinho nas capacidades de leituras que são envolvidas nas diferentes práticas sociais, né? E quando a gente retoma um pouquinho Roxane Rojo, Kátia Bracklin e outros autores, né? Cleirman, por exemplo, Dawes e tantos outros que vão falar sobre movimento de leitura, formação de leitores, práticas de leitura, nós vamos buscar discutir um pouquinho com vocês os 3 blocos de capacidade de leitura que a gente tem se debruçado a estudar, que é o bloco de capacidade de decodificação. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o bloco de capacidade de compreensão. E em terceiro, e que é o nosso maior foco de estudo nesse momento aqui pela equipe, né? Porque a gente está tentando ampliar essa condição de percepção do que é esse último bloco, que é o bloco de apreciação e réplica. Para a gente conversar então um pouquinho sobre as capacidades de decodificação, nós trouxemos aqui o que são essas capacidades de decodificação e quais as habilidades que estão envolvidas neste primeiro bloco. Então aí nós temos compreender a diferença entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação. Um outro item, dominar as convenções gráficas, conhecer o alfabeto. Ainda, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, ler convencionalmente, reconhecendo globalmente as palavras e ampliar a sacada do olhar para porções maiores do texto que meras palavras, desenvolvendo assim a fluência e a rapidez de leitura. O que nós temos discutido nas nossas formações e nos nossos estudos? Que quando a gente discute, né, quando a gente para conversar com o nosso professor, ou mesmo com os nossos grupos de PCs, de coordenadores, este primeiro bloco de capacidade, né, a gente percebe que os nossos professores já conseguem, né, já se apropriaram, já bem, percebem exatamente como é que essas questões estão envolvidas. E aí, neste momento de distanciamento social, este é um bloco, né, de capacidade que muito faz diferença, considerando esse momento de distanciamento, né, porque nós estávamos com os nossos alunos, eles foram para casa, houve esse distanciamento da escola, alguns deles já saíram com a base alfabética consolidada, os meninos de 3º, 4º e 5º ano
provavelmente os de terceiro já com a base alfabética consolidada, os nossos alunos de quarto e quinto ano também já com uma fluência leitora bastante desenvolvida, porém, né, nós precisamos ainda considerar que nós temos aí no primeiros, nos segundos anos, alunos que podem, né, ter essa base alfabética ainda não totalmente construída, né? Então, quando eu vou fazer esse movimento da leitura feita pelo professor, né, de uma leitura para o meu aluno, eu não posso esquecer de considerar que a gente ainda pode ter alunos que não tenham essa base alfabética consolidada, que são os elementos, né, que garantem este primeiro bloco descrito pelas autoras. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão de compreender a natureza alfabética do sistema, né, nós estamos falando desses meninos que ainda não têm essa base consolidada, saber decodificar palavras e textos escritos, e aí vem aquelas atividades em que são super importantes, né, de a gente garantir, onde os meninos possam fazer a relação entre a fala e a escrita de textos de memória. Isso muito vai contribuir para que eles comecem a perceber essa relação, né, entre do sistema de escrita, perceber, por exemplo, que tudo que está dito está escrito e na mesma ordem do que está sendo dito, né? São elementos, habilidades que precisam, né, que fazem parte desse primeiro bloco de capacidades. Para os nossos alunos que já estão aí com essa base alfabética mais consolidada, pensar nesse último item que diz sobre ampliar a sacada do olhar para porções maiores do texto, e é isso que vai fazer com que ocorra uma maior fluência leitora, né? O que seria isso, né? A gente está sempre pensando como é que o nosso professor lê, né, esse que está descrito conceitualmente, como é que ele compreende aquilo que está por trás das linhas, né? Então, de pensar que essa questão da fluência leitora, ela vai se dando à medida que eu bato o olho no texto impresso e eu consigo fazer olhar para porções maiores do texto do que meramente as palavras separadinhas. Isso a gente estava discutindo, né, Su, quando a gente começou a estudar, né, Lê? Sim. Aquela ideia da leitura em soquinho, que os meninos fazem pedacinho por pedacinho, Pausadinho. né? Pausadinha, né? Essa sacada maior para o texto é justamente ajudá-los nesse sentido, né? Para que eles possam ir avançando, sobre a leitura, ampliando esse olhar sobre o que está escrito no texto, e aí eles vão, à medida que vão fazendo isso, eles vão ganhando uma maior autonomia, uma maior fluência na leitura, o texto vai ficando cada vez, né, mais rápido até essa leitura. E aí a gente pode depois também pensar em outras estratégias que vão ajudando os meninos nessa fluência. Então, eles desenvolvem a fluência e a rapidez, né? A fluência para a leitura, né? E a rapidez para a leitura. Então, lembrando que esse primeiro bloco de capacidade, ela está muito voltada para essas questões do sistema de escrita, né? E que os nossos alunos que ainda não dominam a base alfabética precisam para garantir essa leitura, né? E aqueles que já a dominam precisam ir cada vez mais buscando condições de se apropriar e de qualificar essa leitura. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tranquilo. Bom, pensando aí no segundo bloco de capacidades. O segundo bloco de capacidades, então, a gente chama de capacidades de compreensão. E neste bloco estão envolvidas as estratégias. Aí, para este movimento de pensar um pouquinho sobre as capacidades de compreensão, a Sueli e o Leandro aqui vão muito nos ajudar, né? Porque nós vamos fazer esse movimento de tentar resgatar elementos, né, da fala da Sueli no antes, né, e no durante e depois da leitura, que muito ajudam nessa questão de compreensão do texto. Lembrando que quando a gente fala em estratégias de leitura, a gente fala no sentido de mobilizar. A intenção não é ensinar para os meninos o que é uma coisa conceitualmente, o que é outra coisa. Isso não. É mobilizar no sentido de proporcionar, potencializar condições para que eles possam, na medida que você traz informações sobre a sua escolha, né,
por exemplo, que eles possam ir buscando antecipações do que vai ser tratado no texto, né? Antecipações a partir do título, a partir da história do autor, a partir das imagens que são reconhecidas na capa do livro, a partir de pequenas partes do texto que vai sendo descrita pelo autor, fazendo certas inferências. Então, nós vamos fazendo esse movimento de mobilizar isso a partir das informações trazidas. E aí nós temos, então, o que caracteriza este bloco de compreensão, né, de capacidades de compreensão, sendo que, primeiro, ativação de conhecimento de mundo. Depois, antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos. Checagem de hipóteses. Localização e ou cópia de informações. Comparação de informações. Generalizações. Conclusões gerais sobre fato, fenômeno, situação, problema e outros, após análise de informações pertinentes. Produção de inferências locais. E, para encerrar, produções de inferências globais. E aí, no nosso momento de estudo, foi muito bacana, né? Porque a gente começou a olhar, vamos pensar no texto, né? Vamos pensar no movimento que a Sueli faz quando ela está lendo, na escolha, na né? escolha, né? Da leitura e do gênero, e como essas questões, né, atendem, né? Ou como a gente acredita que esse movimento que ela foi fazendo ajuda a pensar sobre esse bloco de capacidade. Então, é muito interessante porque a gente foi discutindo isso por mais de uma tarde, né? Sim. Trabalho à distância, a Sueli na casa dela, o Leandro na casa dela, eu na casa dele, eu na minha casa, e a gente sempre que... olha, como é que está a pauta de leitura? Olha, precisa pensar nisso, precisa pensar naquilo. E aí, uma tarde, nós paramos para conversar um pouco mais pontualmente e para tentar explicitar esse movimento deste bloco de capacidades. E aí, o que a gente percebe? Que a ativação de conhecimento de mundo. A Sueli, ela foi buscar, e aí, quando eu falo da Sueli propriamente, eu falo porque eu reconheço muito, né, do perfil de leitor que ela tem quando ela faz as escolhas dos textos que ela vai fazer indicação, né? A gente conversa muito sobre isso. Eu falo, Su, esse texto tem a sua cara. Su, olha, tô lendo esse texto e tô pensando em você, como é, né? A gente tem muito desse movimento, mesmo. Porque você acaba por conhecer um pouco o perfil de leitor. Sim. E aí, quando a gente pensava na questão do conhecimento de mundo, a gente foi buscar muitas informações sobre o autor, né? Sobre a época em que ele escreveu, sobre a temática a ser discutida por ele, né? E uma coisa que ficou muito marcado foi o aspecto de ser textos que trazem questões da infância. Sim. E o quanto isso faz parte do perfil de leitor que eu percebo assim no Sueli, né? E aí é quando ela inicia, né, esse movimento de compartilhar com vocês um pouco dessas questões da sua própria escolha, né? E a gente falava muito sobre isso, né? Você lembra que a gente comentava sobre as memórias afetivas da infância, né? Então a gente foi olhando, por exemplo, para a questão do gênero. É um gênero que ela gosta, crônica, né? Se identifica bastante com a crônica. Depois, um autor que fala sobre a infância. E quando a gente que está no dia a dia aqui com a Su, às vezes eu falo, nossa, isso quando eu era criança devia ser muito arteira, né? Porque você percebe o quanto essa memória afetiva se faz presente. E quando ela escolhe, né? E ela tem gostos assim muito interessantes. Ela gosta muito, por exemplo, de Pedro Bandeira, né? Inclusive, quando eu fiz a escolha para a gente fazer esse movimento da leitura aqui, que eu trouxe Antônio Prata, aí eu me lembro que aí nos nossos momentos de estudo lá, você me perguntou assim, Su, mas engraçado, eu estranhei você trazer Antônio Prata. Lembra disso? Sim, sim. Por que você escolheu Antônio Prata e não o Pedro Bandeira, que você gosta tanto? Aí eu falei assim, não, Cláudia, é porque eu queria ler uma crônica. Verdade, né? Verdade. Aí eu falei assim, não, eu quero ler uma crônica, e aí eu trouxe Antônio Prata, mas eles
têm o mesmo perfil, porque tanto, como eu gosto muito, como a Cláudia trouxe, de todos esses textos que se remetem à infância, né? Eu falei, não, Cláudio, é uma crônica que ele também trata questões da infância, bem como Pedro Bandeira. Aí eu falei, eu até pensei em ler o Fernando Sabino, né? Eu falei, eu vou fazer a leitura do Fernando Sabino, que também tem um texto maravilhoso dele, que também se remete à infância dele, que é Galinha ao Molho Pardo, que é uma graça de leitura também, façam, tá naquele livro do O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, é um texto, uma leitura maravilhosa, que ele conta também lá a história dele, que o pai vai receber uma visita aí naquela época, né? Porque o Fernando Sabino morreu agora em 2004, aos 81 anos. Então, a gente até discutia isso, né? A questão, a diferença do Antônio Prata, lá nascido em 1977, né? Um autor contemporâneo, Pedro Bandeira e Fernando Sabino. Fernando Sabino morreu em 2004, aos 81 anos. O Pedro Bandeira, se eu não me engano, tem 72, 74 anos também. Quer dizer, existem diferenças, todos trazendo a leitura referente à infância, com humor, em épocas diferentes, com os cuidados diferentes. Porque Antônio Prata, por exemplo, ele discute dentro desses momentos de leitura da infância dele, de memórias da infância dele, até a separação dos pais, né, dentro do texto. Um momento diferente, por exemplo, para Fernando Sabino, que com certeza não traz essas discussões dentro da leitura, não fazem parte ali da memória dele, de Pedro Bandeira, que são períodos diferentes, né, épocas diferentes. Então eu falei, Cláudia, eu fiz essa escolha, mas se eu tivesse pensado em Pedro Bandeira, ele também traria memórias da infância através de histórias, que ele garante muitas histórias dentro dos livros deles, mas não a crônica. E nesse momento, o gênero que a gente queria garantir aqui, Fernando Sabino também é cronista, foi um grande cronista brasileiro também, mas eu queria garantir a crônica nesse momento para a nossa discussão, e aí eu fiz a escolha de Antônio Prata. Ela falou, então tá bom, né? Eu quis justificar a minha escolha naquele momento, né? Mas sem fugir do seu interesse literário. Exatamente, sem fugir do meu interesse literário, que era garantir nesse momento aqui do nosso trabalho o humor, que ele garante muito bem dentro do Nu de Botas, né? E também garantir a escolha do meu gênero. Isso. Né? E aí toda essa conversa ela vai garantindo, né, a condição de Sueli como leitora, né, poder mobilizar essas estratégias de leitura que fazem parte deste bloco maior que nós estamos chamando de capacidade de leitura, né? Então ela fez esse movimento de buscar informações, de antecipar pelo título, de explorar a capa do livro, de trazer memórias em relação à vitrola que está lá, né, as cores que chamam a atenção, de mostrar e falar um pouquinho sobre como é que esse título surge para este livro, né, de trazer informações de outras esferas jornalísticas, por exemplo, uma entrevista onde participou Drauzio Varela numa conversa com o Antônio Prata. Então, veja, todo esse movimento, né, de buscar informações para que ela pudesse, né, no momento da leitura, trazer essas informações que vão ajudando a gente a pensar o que a gente vai encontrar na história, né, o que vai encontrar nesse texto, ou propriamente no livro, porque isso envolve todo este material. E aí a gente foi discutindo, mas em que momento que a gente checa uma hipótese nessa leitura, Su? Né? Eu fui fazendo algumas marquinhas aqui que eu achei muito interessante quando os dois meninos param para sentar na calçada, né? E aí um fala para o outro, então, né? Qual é o bairro mesmo? Itaim. Bibi, né?
Olha, uma palavrinha tão pequenininha que define a vida dos dois naquele momento, né? E aí checa uma série de informações que ao decorrer do texto vai sendo colocado. Para eles conseguirem ganhar a bicicleta, eles precisavam saber o endereço. Saber o endereço é saber o nome do bairro. E aí, quando ele descobre o nome do bairro, se eu volto no texto, eu consigo checar essa informação, né? De que havia essa necessidade de se reconhecer qual era o endereço, o nome da rua, o nome do bairro. As informações que os dois meninos tinham, né? De que ficava perto de uma praça, tá falando do lugar onde mora, né? A casa azul. Também eu estou explicitando informações sobre o local onde eu moro, né? Só que não eram informações suficientes para atender aquela necessidade, né? Exatamente, para atender aquela necessidade. Eles precisavam de algo muito maior. E específico, uma informação muito específica. E uma coisa que chama muita atenção quando a Sueli lê também é que quando ela enfatiza essa leitura com eles, ela vai falar assim, então, o nome da rua é Rua Alice. E o número da minha casa é 14 e a sua 16. Então, esse processo, você visualizar também, olha quantos detalhes eles tinham que saber, não era só a cor da casa que era perto, né? Quanta coisa engloba, de repente, o endereço, né? E a frustração que eles trazem diante. E um detalhe muito interessante, que também remete muito à época, é quando ele enfatiza que ele tira do paralelepípedo uma tampinha de Pepsi, né? Então, quando era importante, o que era a Pepsi nesse momento, naquela época, né? Outra coisa também, se vocês me permitem complementar, é que ele enfatiza também são os personagens, além do Bozo, que envolvia o programa, que era a vovó Mafalda, que era um outro personagem muito importante no programa também, que tirava sarro das crianças, né? Então, tudo isso faz com a que... preocupação dele de que a vovó Mafalda atendesse, né? Atendesse o telefone e... Quando, de repente, ele não era, ele liga e não era o Bozo, era uma outra mulher, mas ele queria era falar com o Bozo. São todos esses detalhes no texto também que faz com que a gente consiga compreender bem esse bloco, né? Esse bloco de capacidade é muito interessante isso também. A marca da bicicleta, né? Também que na época a BMX Monarch, né? Todo mundo queria ter uma BMX Monarch. Que depois que veio a Caloi, né? Acho que depois que veio a Caloi. Eu acho que foi, mas até aí, né? Então eu acho que todo esse fator, né? Essa época, que é tanto que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo através delas, o Antônio Prata, conhecia o Fernando Sabino, só que eu gosto mais das crônicas do Antônio Prata, por quê? Porque eu me identifico devido à época. Ele é um autor contemporâneo. Então, como eu vivi muito isso, acho que isso também é muito importante também na hora da gente compreender o texto, né? Quando a gente vive, a situação é diferente de quando a gente, de repente, igual o Fernando Sabino, já é uma outra época, uma outra situação, coisas que a gente tem que procurar mais para poder compreender o texto. E isso que o Leandro está falando é de grande importância quando a gente toca na questão da compreensão do texto. Veja, ele trouxe muitas questões que envolvem todo um contexto de produção, da época em que o texto foi produzido, né? Em que tempo? Poxa, para mim, Antônio Prata faz todo sentido fazer uma leitura porque faz parte da minha geração. E se não faz parte da minha geração, eu não apresento ao meu aluno? Não, eu vou buscar essas informações, né? Eu tenho que pesquisar mais sobre esse autor, eu tenho que fazer esse movimento de fazer registros, de buscar outras informações, de pesquisar, para que eu consiga garantir essas condições de ajudar os meus alunos a anteciparem o que está por vir na leitura. E bem bacana também, porque a fala de vocês dois traz uma marca bem legal nesse bloco de compreensão, que eu acredito que está ali dentro da generalização, né? Que são as conclusões gerais sobre determinados aspectos, né? Determinados fatos que
traz o texto e que aí você tem que fazer uma rede de informações, você precisa de uma rede de informações para que você consiga compreender a intenção do autor. Vejam que ler não é algo fácil, né? Ou melhor, a gente pode até dizer que ler é fácil, mas que entre ler e compreender o que se está lendo, existe uma diferença, né? E essa diferença nós vamos ajudando o nosso aluno a buscar, né, a desenvolver à medida que nós temos conhecimento sobre a obra que estamos lendo, sobre o texto que escolhemos. Eu não vou falar para o meu aluno sobre generalização, localização, inferência, antecipação, eu não falo para ele sobre isso. Mas eu mobilizo esse conhecimento a partir do conhecimento que eu tenho sobre a obra que eu estou indicando, por exemplo. Então, foi muito bacana, né, esse movimento da gente poder ir discutindo e ir olhando para essas coisas e como eu vou fazer. Não vou ensinar cada uma dessas capacidades, mas eu consigo mobilizar no meu aluno à medida que eu tenho esse conhecimento sobre aquilo que eu estou lendo, sobre aquilo que eu estou indicando. Então, acho que essa conversa ela foi possível de a gente ir conseguindo garantir, sim, né, olhando para a questão teórica, porque a gente não pode abrir mão disso, né? Falar tudo isso, dizer tudo isso para o nosso professor, explicitar essa questão teórica faz parte para que ele possa compreender o que ele vai estar fazendo, né? Mas como a gente estava conversando aqui, eu, sim, não preciso conceituar, né, Su? Eu posso trazer todas essas informações para o meu aluno, né? Garantir todas essas informações no momento da leitura, sem conceituar, né? Sim, sim. E é importante que não aconteça isso. Nós não precisamos, né? Não podemos correr o risco de acreditar que temos que ensinar capacidade, estratégias de leitura para os nossos alunos. Nós precisamos mobilizá-las. E isso é feito no ato da leitura. Quando eu sugiro fazer uma leitura para o meu aluno, eu vou buscar informações que façam com que eu consiga, né, potencializar, mobilizar esses conhecimentos nos meus alunos, sem precisar dar nome. O que eu quero é utilizar do conhecimento que eu tenho sobre gênero, tema, autor, período histórico, aspectos linguísticos do autor, a capa, o título, todas essas informações que é um arcabouço de conhecimento meu, professor, que estou fazendo a leitura, que vai dar condições de mobilizar essas capacidades de compreensão na leitura, tá bom? E aí, seguindo já para o final da nossa conversa, entramos no terceiro bloco de capacidade, que é o chamado capacidades de apreciação e réplica. E este foi, assim, eu penso que nas nossas conversas também foi um movimento muito bacana, porque a gente dizia assim, claro, Su, a gente faz a leitura e aí quando termina a leitura, o que a gente faz? Nós começamos a discutir por aí. A gente fala assim, e aí, gente, é isso, vocês gostaram do texto, espero que vocês tenham gostado do texto, né? Normalmente... Ou então só gostaram da leitura? Exatamente. Ponto final. Exatamente. Sim, né? E isso começou, né, a nos causar um certo desconforto, um certo incômodo, porque quando a gente ia trabalhar uma pauta de leitura, a gente se deparava com esse terceiro bloco de capacidades e a gente sempre pensava, nós precisamos ampliar o nosso saber sobre este bloco. E aí faz mais ou menos um ano, eu penso, que a gente vem discutindo sobre isso, né? Conversando sobre, amadurecendo algumas ideias, até que a gente pensou, nós também muitas vezes como leitores, quando fazemos a nossa indicação literária, quando lemos para os nossos professores, para os nossos coordenadores, muitas vezes também paramos aí, né? E como ajudar esse professor a ampliar? Outro incômodo que a gente tinha era quando nós nos deparávamos com a avaliação, né, com as avaliações que os alunos faziam, e que normalmente tinha lá uma habilidade que dizia, que falava muito sobre fazer inferência no texto, né? E isso foi nos dando pistas para a gente pensar. Bom, como é que a criança faz? Como é que a pessoa vai fazer uma inferência sobre o texto?
grau de conhecimento ou quais são os conhecimentos que ajudam, né, um leitor a fazer inferência sobre o texto. Sendo essa uma habilidade que permeia todos os anos de escolaridades, isso nos deixou com um certo incômodo. E aí a gente parou então para estudar um pouquinho também sobre esse bloco de capacidades, mas aí já olhando para o movimento que nós como leitores fazíamos. Então, de tentar relacionar o que estava escrito na teoria, né, e observar aquilo que a gente faz na prática para ver em que medida que essas coisas estão conversando. E aí a gente sendo garantidas, ou né? que estão sendo garantidas. Era essa a nossa preocupação, né? Será que a gente está garantindo, né? Durante o nosso movimento aqui de formação, que a gente começou a pensar sobre isso exatamente, né? Eu acho que nós estamos deixando de garantir coisas, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Bom, então, vamos começar a observar mais de perto como a gente faz, né? E a gente começou fazendo isso, porque a Sueli passou a fazer as leituras, eu passei, o Leandro também, quando tinha alguma atividade de leitura, também ia fazendo a leitura, e eu ficava meio que observando e também olhando como é que eu fazia isso. Inclusive, nesses movimentos de gravar a TPCs, que eu faço a leitura, eu sempre me pego pensando, puxa, será que eu fiz direitinho, né? Será que eu garanti de fato o que a gente fala tanto que precisa ser garantido? Então, quando nos outros ATPCs, que a gente já teve a oportunidade de gravar e até já está aí no ar, sendo discutido por vocês, né, assistido por vocês, eu sempre que faço a leitura, depois eu fico perguntando e até às vezes comento com a Sueli e com o Lê, acho que ficou faltando coisa. E de fato deve ter ficado faltando coisa. Que é o que nós vamos fazer quando terminar aqui. Isso. Com nós certeza. vamos olhar para o que ficou faltando. Com certeza. Né? E que bom que a gente pode, né, olhar para o que está faltando e voltar numa nova condição e ampliando tudo isso. E esse é um movimento importante para a gente fazer quando realiza a leitura, né? O que eu consegui garantir para o meu aluno naquele momento de leitura? Será que eu consegui garantir o que de fato precisava? O que era importante? Será que o aluno conseguiu olhar, né? Os meninos conseguiram olhar para o que eu trouxe? Entender, na verdade? Compreender, exatamente. Compreender a ideia do autor, né? A ideia e o que estava dentro da capacidade, né? E essa questão, né, foi então permeando as nossas conversas, e nesse bloco de recuperação de apreciação e réplica, a gente vai ter aí algumas características que também nós discutimos muito, né, quando estávamos planejando esse momento de formação. Entre eles tem então recuperação do contexto de produção do texto. Esse é um aspecto bastante relevante. Definição de finalidades e metas da atividade de leitura, que isso está aí dentro do foco do planejamento que a gente faz. Qual é a minha intenção ao ler? Né? Se eu quero uma leitura de prazer, por prazer, se eu quero uma leitura que seja para um estudo ou que seja uma leitura para descontrair, de fruição, a minha intencionalidade precisa estar clara. Percepção de relação de intertextualidade no nível temático. E isso deu uma tarde de conversa, né? Porque a gente pôde olhar para os 3 autores, né? Os 3 escritores que a Sueli gosta muito, e pensar um pouquinho nessa questão no nível temático. Então, autores, Fernando Sabino, Antônio Prata e Pedro Bandeira, são autores, né, que acabam tendo esse olhar para a mesma temática, a infância. Rememorar momentos da infância, resgatar a ideia de criança em diferentes épocas, né? Como trouxe o Leandro e a Su. Qual era o conceito de infância, o conceito de família, né? O quanto toda essa questão do nível temático está presente nesses 3 autores. Depois, a percepção de interdiscursividade no nível do discurso. E aí eu fui anotando também algumas coisas que são muito próprios da linguagem do Antônio Prata, que são termos que a gente não ouve muito, mas que ele usa bastante, alguns recursos, né, discursivos que ele usa bastante e que a gente não ouve tanto,
mas que nos chama a atenção e que garante, por exemplo, a condição de compreender essa escolha discursiva para entender o que ele está querendo dizer. Um aspecto que me chama a atenção, por exemplo, tem um pedacinho do texto que ele fala sobre os S's sibilantes, que talvez a vovó Mafalda pudesse, né, tirar, né, brincar sobre esses S's sibilantes, né, Sô? É verdade, Clau, é verdade mesmo. Ele fala, existe a preocupação dele, né? Vou até retomar aqui, ele diz assim, ó. E se a vovó Mafalda tirasse um sarro da minha cara? E se o Zecão, Lili ou o Macarrão imitassem os meus S's sibilantes? Bastante interessante, né? A percepção de outras linguagens como elementos constitutivos do sentido do texto e não somente da linguagem verbal escrita. Elaboração de apreciação estéticas e ou afetivas. E ainda, elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos. E quando eu disse que isso deu uma tarde de conversa, foi porque a gente foi olhando, né, para as várias marcas que o texto traz, né, as várias partes que a gente consegue buscar no texto, que engloba todo esse movimento de apreciação e réplica. Agora, um elemento que eu acho que chamou muito a minha atenção, quando a gente fala desse bloco de apreciação e réplica, e que eu acho que a Sueli como leitora marca muito, é a questão das memórias afetivas, né? Que eu penso que entra ali quando a gente fala da elaboração de apreciação estéticas e ou afetivas, relativas a valores éticos e ou políticos. E a gente discutia, inclusive, sobre as meninices que ela fazia na infância, né? Quando ia para a casa da vizinha, brincar de balanço, o quanto essa memória afetiva constitui como leitora. Né? Então, é muito provável, né, que ao escolher esses livros ou seus escritores favoritos ou os textos favoritos, é muito provável que ela vá em busca, que ela se lance em busca dessas marcas, né, trazidas pelos textos que façam com que ela retome essa sua memória afetiva. E a gente conversou muito sobre isso também, né, Su? Quer falar um pouquinho, Su? Eu falava para a Clau que sempre que eu faço a escolha, né, primeiro que eu me identifico muito, né, com a crônica, eu gosto muito, mas também por exemplo, quando eu olho para os textos faço a leitura dos textos de Pedro Bandeira, eu gosto bastante também, porque ele traz muito das memórias de infância e que eu me identifico. Né, me identifico muito, porque eu falo para Clau que eu era de correr na rua, de brincar, né, às vezes de fugir, ficava minha mãe sempre chamando atenção, não vai pra rua, isso e aquilo, e aquela coisa de mãe mesmo, né, que falava, não, principalmente na hora do almoço eu não quero ninguém na casa de amigo brincando, é dentro de casa, e eu fazia horas e horas lá em cima do muro, e a Clau deu risada, que eu falei que eu ficava sentada no muro, balançando a perninha, esperando minha mãe esquecer para eu pular o muro e ir embora brincar. Então, eu gosto muito, porque os textos que ele traz, a gente está sempre me identificando, né? Com a galinha ao molho pardo lá que o Fernando Sabino trata no livro dele, o Pedro Bandeira, quando ele trouxe naquelas lembrancinhas pensadas lá do fundo, um livro maravilhoso também, né, Clau? Sim, que também foi uma indicação de uma formadora nossa, que a gente também adquiriu o livro e com o maior prazer e fez a propaganda do livro dele aqui nas nossas formações, para as nossas professoras coordenadoras, né? O pessoal que adquiriu também amou, um livro maravilhoso, chama-se Lembrancinhas Pensadas lá do Fundo, que também garante muito dessas lembranças lá de infância do Pedro Bandeira, né? E acho que é importante a gente retomar, né, dentro dessa questão da apreciação e réplica, o quanto os nossos conhecimentos sobre quem sou eu, leitor, né? Como eu me percebo como leitor, ajuda a potencializar essa descoberta do interesse, do gosto pela leitura
para quem eu estou lendo, no caso, para os nossos alunos. Então, a partir do momento que eu me percebo como leitor, eu vou fazer escolhas muito mais, talvez mais assertivas, mais intencionais. E outro aspecto que é muito importante, né, quando a gente olha para essa questão deste bloco de capacidade, buscar conhecer o período histórico em que a obra foi escrita, conhecer um pouco mais sobre o autor dessa obra, poder trazer informações antes ou mesmo depois da leitura, ao fechar o livro, né? Quando terminamos, trazer curiosidades a respeito desse escritor, falar um pouco sobre a vida e sobre a sua obra, o período em que ele escreveu, a linguagem que era utilizada muito própria daquela época, por que se usava determinados termos e que hoje não se usa mais, né? Fazer esse movimento de ancorar o conhecimento dos nossos alunos em relação a esse conhecimento de mundo, que é um conhecimento intrínseco a quem lê. Nós fazemos isso quando estamos fazendo uma escolha literária e precisamos explicitar esse movimento aos nossos alunos, até para dizer, olha, a Pro vai ler hoje um livro para vocês que a Pro gosta muito e olha, esse livro tem uma história. Vou contar um pouquinho para vocês como esse livro chegou na minha mão. Como foi curioso pegar esse material e o quanto eu fui buscar de informações, além do que tem nesse livro, do que está escrito aqui, sobre o autor. E é isso que me deixou apaixonada, porque ele escreve assim, porque ele rememora isso, ou porque ele tem um jeito de falar com o leitor que é muito próprio. Ele convida o leitor porque ele faz perguntas no texto que deixa a gente para pensar sobre coisas. Essa empolgação, essa paixão, né, que a gente vai desenvolvendo, quanto mais a gente conhece sobre aquilo que a gente é como leitor, muito ajuda a dar essa condição do menino se apaixonar também pela leitura, né? Eu costumo pensar que a relação de leitura, de leitor e texto é uma relação muito próxima, né? E precisa ser muito afetivamente falando, né? Precisa ser uma relação muito gostosa, aquela coisa de apaixonar, né? De ser sensível, de chegar de mansinho, conhecer um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, percorrer, né? Um certo autor, saber mais sobre ele, se apaixonar pela leitura. São as descobertas, né? Isso. Você vai descobrindo o prazer pela leitura. E mesmo quando você começa, você vai descobrindo a vida dos diferentes autores, né? Um pouquinho do que eles viveram, como viveram, o período em que viveram, né? A relação com a família. Então, você vai descobrindo coisas ali e vai se encantando, né? E vai se encantando. Quando você fala assim, a Su gosta muito desses textos, por exemplo, que se referem à memória da infância. Porque as memórias de infância são textos que eu fui descobrindo, que eu fui me encantando por eles, né? Porque a gente... descobrir a leitura é você se encantar por ela, né? Você criar essa paixão, você querer ler. Por isso que eu falo, eu sempre digo assim, não, eu sempre procuro ler aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Porque, não, eu falo assim, nossa, mas a Su só lê crônica, então? Não, eu não leio só crônica. Por exemplo, quando a gente faz a leitura do Pedro Bandeira, quando eu citei a Lembrancinhas Pensadas lá do fundo, quando a gente descobriu essa leitura, foi através de uma leitura triste, porque eu gosto de coisas que me faz dar risada, eu gosto de leitura que me deixa feliz, né? Que me coloca para pensar sobre coisas. Então, eu sempre procuro fazer uma leitura que me deixe contente, feliz com o resultado. Mas aí, quando eu fiz aquela leitura de Lembrancinhas Pensadas lá do fundo, que também foi uma indicação da nossa formadora, a gente partiu ali de um texto triste, né? Então, foi assim, foi um momento triste, na verdade, porque a gente estava passando por um momento na formação
onde durante a formação a gente recebeu uma notícia triste também, então tudo isso marcou naquele momento. E aí veio a indicação dessa leitura pela formadora, que eu me lembro que ela fez a leitura naquele dia de um texto que se chamava Amenodier, desse livro do Pedro Bandeira. E era um livro, e era uma leitura triste, né? Assim, não é que era triste, eu acho que juntou aquela situação. Ele contou, na verdade, um fato que aconteceu na vida dele, o porquê que aquela Amenodier marcou, né, a vida dele. Mas para nós que estávamos vivendo aquela situação, teve uma relação com a tristeza. É verdade, Né, Cláudia? É verdade. E aí eu falei para a Cláudia, falei assim, gente, é um texto que eu acho que eu não vou conseguir fazer uma leitura aqui para as meninas. E de fato, não consegui mesmo. A primeira vez que eu me propus a fazer a leitura na formação, eu chorei. Aí pedi desculpa para as meninas, saí da sala, fui lá me recompor e voltei para fazer o finalzinho da leitura. Quer dizer, um vexame total. Mas porque aquilo me dá prazer, eu vivo aquele momento da leitura, né? Então, naquele momento, me veio várias lembranças na cabeça, inclusive do momento que a gente passou, e aí não teve jeito, né? Não dei conta, chorei, né? E assim... E aqui a gente está sempre falando, né? Vamos fazer uma leitura. Não, essa não, porque a Su vai chorar. Então, a gente sempre... E ela chora mesmo. Eu E ela choro, chora gente. mesmo. Ela chora Eu choro, mesmo. mas sabe por que eu choro? Eu falo pra eles não acreditam. Falam, Su, você é muito chorona. Não é isso. Porque eu vivo aquele momento da leitura com tanta... Com muita intensidade. Com muita intensidade, exatamente. Então, se é pra rir, eu fico 2 dias dando risada, e fico mesmo. Às vezes eu tô em casa fazendo alguma coisa, lembrando, eu tô rindo. E também se é pra chorar, gente, eu choro. Entendeu? Eu choro com vontade. E aí, sempre que ele vai fazer a escolha de um livro, mas quem vai fazer essa leitura? Eu falo, eu faço. Aí a Clá olha pra mim e fala, Su, acho que você não vai dar conta. Mas por quê? Porque você vai chorar, então tá. Bom, e aí pra gente fechar a nossa conversa, né, considerando esse último bloco, que eu acho que essa nossa conversa aqui, ela alimenta muito o que é fazer a apreciação de um livro, né? O que é apreciar e poder replicar o meu ponto de vista em relação a uma leitura, porque é isso, né? Apreciar, fazer uma réplica, eu preciso ter um repertório muito grande daquilo que eu estou lendo. É isso que me dá condições de poder desenvolver essa capacidade de apreciação e réplica. E para encerrar, então, as nossas discussões, como nós conseguimos perceber, né, todo esse movimento de apreciação e réplica denota de um estudo, denota da necessidade de compartilhar os nossos desejos pela leitura, a nossa paixão pelo ato de ler, as nossas escolhas, né, como leitores no individual, mas também no coletivo, nos conhecendo como leitores. Então, para encerrar, eu trago aqui para vocês uma citação do Bartolomeu Campos de Queiroz, que vai falar um pouquinho sobre essa discussão da capacidade de leitura, do apaixonar-se pela leitura, do seduzir o outro para uma leitura. E ele diz assim: ler é inteirar-se de outras proposições, é confrontar-se com outros destinos, é transformar-se a partir da experiência vivenciada pelo outro e referendada pelo fruidor. Existe, pois, ação educativa maior do que esta de formar leitores? E aí a Su também traz um recorte pequenininho do texto, do livro que ela escolheu para fazer a leitura com vocês, que ela vai encerrar então as nossas discussões de hoje. Na verdade, eu destaquei aqui uma escrita de Otto Lara Rezende, que está aqui também nesse livro do Nude Botas, né, que ele traz, e que eu achei que ilustra muito bem essa afirmação do Antônio Prata neste livro, que retrata as memórias de infância, né? Então é mais uma escrita para nossa reflexão, que diz assim:
Só as crianças e os poetas têm olhos atentos ao espetáculo do mundo. É isso. Obrigada. Bom, gente, então não esqueçam de fazer a avaliação do nosso encontro através do QR Code que está aqui na nossa tela ou no endereço que está descrito aí embaixo do vídeo. E eu acho que por hoje encerramos aqui. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo para assim divulgar o nosso canal. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau e até a próxima.